relativamente também à questão da identificação que foi aqui abordada pela deputada Diana Vianês, da identificação dos animais, regularmente tem saído nos órgãos de comunicação local, nomeadamente nos jornais locais, informação relativamente aos serviços prestados no nosso Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, onde se destaca precisamente também a identificação dos animais de companhia que qualquer pessoa pode lá realizar. Por outro lado, o município concorreu, no âmbito de um financiamento proveniente da DGAV, para a realização de campanhas de identificação de animais de companhia. Portanto, foi contemplado com esse financiamento o município da Póvoa e temos planeadas campanhas de identificação dos animais de companhia em todo o concelho ao longo das freguesias. Naturalmente, esta situação da pandemia veio condicionar um bocadinho a ação que nós tínhamos prevista em larga escala para a identificação em todo o concelho, irmos às freguesias, estarmos próximo da população e fazermos esse trabalho de identificação. No entanto, a situação de pandemia veio condicionar um bocadinho este trabalho, está previsto, está planeado e iremos fazê-lo. Atualmente as pessoas podem fazê-lo no nosso Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia em Beiris, o CROAC, conhecido como o antigo Canil. Senhora Vereadora, veja se encurta um bocadinho a sua Estou a terminar. Só estamos quase a chegar ao fim do período antes da ordem do dia e ainda falta 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Pronto, só para terminar, dizer que as pessoas podem fazê-lo naturalmente mediante marcação lá no centro de recolha e também dizer-vos que era a questão da campanha de identificação e pronto, acho que está tudo que vos queria dizer. Agora o Sr. Presidente acabou por me atrapalhar aqui no encerramento da minha intervenção, mas acho que de uma forma geral e para dar a entender a preocupação do PAN para as famílias carenciadas está devidamente acautelada do município e iremos naturalmente também, era isto que eu queria dizer, fizemos recentemente um reforço da informação, do apoio que existe no município para as famílias carenciadas em todas as juntas de freguesia para que as pessoas de facto tenham também um conhecimento próximo dessa informação. Muito obrigado a todos e termino aqui a minha intervenção. Eu agradeço também à senhora vereadora. Eu vou já dar a palavra à Diana Vianês, que pediu outra vez a palavra, mas antes estavam dois inscritos, o deputado do Bloco de Esquerda, Vítor Pinto, e depois o deputado Hugo Gonçalves, do Partido Socialista. Vítor Pinto, faz favor. Muito bem, Sr. Presidente. É só para dizer que naturalmente o Bloco de Esquerda irá apoiar esta proposta e apoia também todas as ações e propostas que a Câmara tem desenvolvido em relação a este assunto. E pura e simplesmente porque eram também propostas que nós tínhamos no nosso programa eleitoral, nomeadamente a criação de mais espaços públicos, no espaço público de mais locais para passeios dos animais, bebedouros para animais nos locais onde habitualmente são passeados, com controle rigoroso da limpeza dos dejetos nas ruas e parques por onde passeiam, a esterilização gratuita para animais errantes e animais de famílias carenciadas, cuidados veterinários acessíveis para famílias economicamente em dificuldades. Propusemos também a isenção do pagamento de licença e gratuitidade na colocação dos microchips nos cães e gatos e também a campanha de sensibilização para o bem-estar animal, especialmente nas escolas. Nesse sentido, nós iremos votar favoravelmente, se for a votação, esta proposta do PAN, da deputada Diana Vianês, e já agora também notar com agrado que a Câmara procedeu finalmente uma divulgação dos apoios que estão disponíveis à população nesta altura da pandemia, que eu relembro foi também uma proposta avançada pelo Bloco de Esquerda, creio que na última reunião da Assembleia Municipal, ou numa reunião que tivemos entre os representantes na Assembleia Municipal dos vários partidos. Muito obrigado. Obrigado. Eu, tanto quanto me apercebi da alocução da senhora vereadora, a proposta posta pela deputada Diana Vianês não terá sentido, depois lá chegaremos, mas porque a Câmara, o Poder Local, tem tomado em atenção todos esses aspectos. Mas dou agora a palavra ao deputado Hugo Gonçalves. Sr. Presidente, muito obrigado, cumprimentar novamente. Serei breve. Esta é só uma intervenção para naturalmente associar a nossa concordância a esta proposta apresentada pela Sra. Deputada Diana Vianês. Para muitos poderia eventualmente não ser uma questão prioritária neste momento. A verdade é que é também uma solução que não envolve recursos financeiros por aí além e que, no entanto, resolvem uma preocupação que, pelo menos da nossa parte, nos tem sido bastante
transmitida pelas pessoas, pelos donos de animais, e é uma questão de civilidade, é uma questão de segurança, é uma questão de saúde pública, e a qual nós necessariamente queremos associar-nos. Não me cabe fazer a defesa da proposta, esse é o papel da senhora deputada, mas eu julgo que a proposta incluía além dos protocolos já existentes atualmente, ou seja, sendo esta uma proposta de alargar também a abrangência destes apoios, nós naturalmente que concordaremos na bancada parlamentar do PS com esta proposta. Eu gostaria, e até por uma questão de poupança de tempo, eu aproveitaria boa vontade da senhora vereadora a intervir neste momento, porque eu iria fazer esta intervenção mais à frente no período da informação da Câmara Municipal, porque nós exatamente em julho do ano passado na Assembleia Municipal aprovámos aqui uma proposta que eu tive o prazer de apresentar sobre este tema, no fundo, em que propunhamos a criação também de uma estratégia de recolha, vacinação, esterilização e encaminhamento para adoção ou devolução às suas colónias comunitárias de gatos errantes, silvestres e silvestrados, mas também a criação de um plano municipal de ação e investimento que solucionasse o problema de sobrelotação do canil municipal e a construção de abrigos comunitários para gatos, que tem sido reconhecida como uma boa prática por todo este país. Como não tivemos ainda informação sobre a execução destas medidas que foram aprovadas aqui enquanto recomendação pela Assembleia Municipal, se fosse possível, nós gostaríamos também de ter este esclarecimento, ainda que necessariamente a prioridade seja a votação deste ponto, e aí nós já tínhamos apresentado a nossa concordância. Muito obrigado. Obrigado aos senhores deputados. Um comentário a uma proposta, parece quase, desculpem lá, uma propaganda eleitoral. É a minha opinião pessoal, como Presidente da Mesa. Eu queria passar a palavra à deputada Diana Vianês novamente, que ela tinha pedido, e perguntar-lhe se quer manter a proposta, porque na realidade o que aqui pede, penso eu, poderia estar enganado, mas foi aquilo que eu ouvi que já está em execução pelo nosso Executivo Cada Horário. Boa noite uma vez mais. Agradeço imenso os esclarecimentos prestados pela senhora vereadora. No entanto, a nossa proposta, apesar de não estipular aqui qual o apoio, eu diria que, se fosse possível, as esterilizações deveriam ser a título gratuito. Isto porque as esterilizações, apesar de parecer que isto terá um custo considerável para a autarquia, a médio prazo, ou menos do que isso, trará muito menos gastos nos cuidados de animais errantes, porque, como sabemos, a esterilização é a forma de controlar a população mais eficaz que temos, principalmente agora que não é possível o abate de animais errantes, e ainda bem. Portanto, a nossa proposta seria no sentido destes procedimentos veterinários, a esterilização, serem gratuitos. Também queria perguntar... Sr. Deputada, eu ouvi dizer que a esterilização já é gratuita, mas tudo bem. Eu percebi, então se calhar percebi mal, mas depois a senhora vereadora pode esclarecer-me. Eu percebi que seria um apoio e preços... Se não se importa, então a senhora vereadora torna a reafirmar o que disse, ou então ouvi mal. Vamos ver. Não, Sr. Presidente, não ouviu mal, é efetivamente isso, e eu tinha pedido a palavra para esclarecer. De facto, a Câmara Municipal assume a esterilização gratuita dos animais para as famílias carenciadas, no âmbito de um programa de apoio que temos às famílias carenciadas detentoras de animais de companhia. Portanto, isto é claro, objetivo, não há qualquer dúvida. Aproveito também a oportunidade para solicitar ao deputado Hugo, do PS, que referiu que lhe chegam ao grupo parlamentar muitas informações relativamente a famílias que precisam destes apoios, que os encaminhem para a Câmara Municipal, porque os nossos serviços depois farão o devido encaminhamento e o devido tratamento dessas situações. Muito obrigada. Obrigado eu. Deputada Diana Vianês, mantém a proposta. Não estamos a ouvir, está com o microfone desligado, desculpa. Desculpa. Mantenho a proposta porque gostaria que isto ficasse mais claro. Eu penso que os poveiros não têm noção deste apoio. Para além disso, também, para além de famílias carenciadas, considero que baixo rendimento poderá ser alargado não só ao que nós chamamos de famílias carenciadas, ou seja, situações de desemprego, etc. Consideramos que baixo rendimento também poderá ser uma família cujos elementos ofiram o salário mínimo, por exemplo. Uma esterilização
a título particular num hospital ou numa clínica veterinária para um animal, por exemplo, para um cão ou para uma gata, principalmente as fêmeas, que é mais caro, pode ascender aos 120 euros. Portanto, muito obrigado, Sra. Deputada. sim, vou só continuar, também só para dizer... Mas faltam 5 inscrições no período antes da ordem do dia, Sra. Deputada. Relativamente ao protocolo com a associação que a senhora vereadora referiu, o programa SED, que também o deputado referiu, é obrigatório desde 2017, salvo erro, que é a captura, esterilização e devolução de colónias, e o protocolo com ameaças foi feito há 1 mês ou 2, portanto, sim, estamos em falta nesse aspecto, e sim, o PAN também recebe muitos e-mails e muitos pedidos de esclarecimento por parte dos polveiros. Eu penso que esta situação dos cheques veterinários, de uma forma explícita, faz falta para a cidade. Muito obrigada. Senhora Vereadora, se é uma informação que seja rápida, por favor. É muito rápido, é só para dizer que a primeira intervenção que fizemos numa colónia de rua foi em 2017, só isso. Não quer dizer que começamos a trabalhar nesse assunto apenas agora, está bem? A notícia foi colocada na comunicação social há pouquíssimo. Sim, mas efetivamente trabalhávamos já nesse assunto com os nossos recursos internos, decidimos foi trabalhar de uma forma muito mais focada e intensiva a partir de agora com esta associação, por isso, está bem? A minha questão é chegar aos polveiros. Eu penso que os polveiros não têm essa informação, porque nós recebemos constantes relatos de colónias que estão ao completo descontrole. Como a deputada Diana Vianês insiste em que a proposta seja votada, vou passar à votação. Ao Sr. Presidente. Sim, faz favor. Está inscrito, desculpe. Deputado Vianês, faz favor. Não, rapidamente, só para dizer uma coisa. Seja rápido, sim. Muito obrigado. E rapidamente, não faz qualquer sentido estarmos a recomendar algo que já está instituído. E, portanto, esta proposta deve ser recusada, porque já existe, não há tema aqui. Ok? Desculpa interromper, mas a proposta foi aprovada para discussão e votação, portanto, eu quero que ela seja votada. Muito bem, é votado. E eu estou a propor, eu estou a propor que seja recusada na votação. Ok? Pronto, ok. Então eu vou passar à votação. Quem vota contra a proposta? Fazem favor. Votou 23 votos contra. Muito bem, 23 votos contra. E agora, quem se abstém? Vão apagar as mãos, toda a gente, e depois, quem se abstiver, torna a ligar a mão. Não há abstenções. Pronto, então foi recusada com 23 votos, por 23 votos, todos do Partido Social Democrata, não foi? Pronto. E presentes de junta. Dou agora a palavra. Moreira quer fazer uma declaração de voto. Eu chamo a atenção de todos os senhores deputados, estamos a ultrapassar muita hora. Falta muita gente falar aí. Sr. Presidente, boa noite. Precisamente estamos no dentado hora, não vou estender os cumprimentos. Queria só realçar o porquê do voto contra, e acho que faz todo sentido, que é, uma vez que foi exaustivamente descrito pela nossa vereadora, que a recomendação que era pretendida fazer já existe e já se está a fazer, acho que seria, na prática, uma aprovação de um ato inútil recomendar uma coisa que já se faz, e portanto era só por isso que justificar o voto, não por ser contra a iniciativa do PAN, mas porque não faz sentido recomendar uma coisa que já se faz. Só isso. Obrigado. Muito obrigado por ter reafirmado a razão do voto. Eu pedi agora, então, à deputada Cristiana Araújo, do Partido Socialista, que falasse. Boa noite, conseguem me ouvir?
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, presidentes de junta, caras e caros colegas deputados, membros da comunicação social, caras poveiras e poveiros. Há aproximadamente um ano, a nossa vida foi inundada por uma realidade para a qual nenhum de nós estava preparado. Do medo, à falta de recursos e conhecimento, ao confinamento, à distância dos que nos são mais queridos e até à renúncia da nossa própria liberdade. A pandemia afetou-nos a todos de alguma forma. Mesmo aqueles que não perderam o seu emprego ou não foram afetados economicamente, viram os seus entes queridos partir. Perderam amigos, conhecidos. Sem qualquer dúvida que todos saímos mais empobrecidos. E a Póvoa não é exceção. É apenas mais um espelho do mundo. Poderia sustentar o meu discurso em percentagens de layoff, níveis de desemprego, quer seja direto, quer camuflada, velha temática dos recibos verdes ou emprego precário, mas penso que é suficiente para cada um de nós olhar para o lado e ver o efeito devastador que a pandemia teve na nossa cidade. A Póvoa está entristecida e, com ela, todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para aquilo que somos hoje. As pessoas do nosso dia-a-dia, o lugar onde sempre compramos o pão, a cara dos comerciantes das nossas lojas, todos aqueles que nos fazem sentir em casa. E por isso, decidi hoje fazer este apelo. É urgente planear. É urgente unir esforços, arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto para construir uma Póvoa pós-pandemia. Porque as dificuldades que enfrentamos hoje não são as mesmas que enfrentávamos há um mês atrás, com a previsão quase certa que o verão será também um período de severas restrições e isolamento social. É necessário criar medidas sustentadas de recuperação económica, medidas flexíveis e passíveis de serem revistas em tempo útil. É necessário agir como promotores de oportunidades justas. E é igualmente importante não esquecer que o homem não vive sem o pão, mas não só de pão vive o homem. E por isso devemos ser expansivos, alargar os nossos esforços à educação, à cultura e a todas as outras áreas que têm vindo a ser deixadas ao abandono. Em meu nome e em nome do PS, deixo este apelo e disponibilizamos todo o nosso suporte, porque, cores à parte, a cada novo dia, cada um de nós tem a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor e ajudar a construir um futuro melhor para todos e por todos. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Passo a palavra ao deputado Edgar Torrão, do Partido Socialista. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, boa noite a todos. Dispenso-me de mais cumprimentos, porque a hora já vai longa. Concordará esta Assembleia Municipal que estamos mergulhados numa crise de saúde pública. Talvez ainda não visível em toda a sua dimensão, o mundo sofreu um abanão violento cujas consequências ainda estão no seu início. Foi em 30 de julho de 2020, nesta Assembleia Municipal, que fiz esta afirmação e tive a oportunidade de apresentar a nossa visão sobre os efeitos da pandemia por Covid-19, não só para o mundo, confirmando-se cada vez mais interligado, mas sobretudo os seus impactos locais para a nossa comunidade poveira. Na realidade, como dizia recentemente Manuel Alegre, na sua habitual lucidez, sabemos que há muitos portugueses zangados com o que está a acontecer e muitos com medo de um futuro que se afigura crescentemente mais difícil. Questões importantes sobre a nossa existência como seres humanos que necessitam de respostas ficam presas neste tempo que suspende as nossas vidas. Que oportunidades estamos a dar às nossas crianças e jovens para crescerem de forma equilibrada? Como podemos, como sociedade, assegurar emprego condigno que assegure o bem-estar mental e social de todos nós? E os nossos idosos, que, dado ao avançar inexorável da matemática da vida, se entristecem sem poderem contar com os afetos dos seus familiares e dos seus amigos? Como estamos a cuidar de nós e como podemos encarar o nosso futuro? Todo este ambiente de estranha latência contribui para o recrudescimento de populismos, de episódios claros de violação dos direitos humanos. Toda esta realidade, absurda, dolorosa realidade, pode facilmente passar para um pessimismo exacerbado, levar ao aproveitamento político despoderado
a dizer uma coisa e o seu contrário no próprio dia. A todos aqueles que em Portugal violam os direitos humanos conquistados ao longo de várias gerações e proclamados pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos Humanos na Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 1948, aos extremistas que procuram explorar as fragilidades dos seres humanos, temos de nos opor de forma veemente e firme e apontar caminhos. Caminhos de bem, caminhos de solidariedade, caminhos que eliminem desigualdades e promovam positivamente o bem comum. Vemos que a Câmara Municipal tem procurado acudir a comunidade não só no apoio social direto, com a entrega de refeições escolares aos alunos e às suas respectivas famílias, bem como apoio na aquisição de medicamentos, apoio aos idosos em estado de solidão com contactos diários, entre outras medidas. Registro com satisfação o bom acolhimento da nossa sugestão da implementação do serviço de entregas em casa de livros da Biblioteca Municipal Rocha Peixoto. Registro também que a nossa sugestão de criar um mercado municipal online para acelerar a digitalização dos pequenos comerciantes do nosso mercado municipal foi desenvolvida pela Câmara e derivou na introdução de uma app, o Marketplace, que até é de uma abrangência ainda maior que a nossa sugestão original. Mesmo ao nível das juntas de freguesia, verificamos o esforço que estas têm feito para garantir as regras sanitárias e de segurança. Falo nomeadamente dos cemitérios e das feiras semanais que recentemente pude verificar e testemunhar. É por isso que considero muito relevante recordar que terminei a minha já referida intervenção na Assembleia Municipal de julho de 2020, referindo, e passo a citar, uma década passa a correr. E depois de ter passado, apenas nos podemos queixar de nós mesmos se nada fizermos. Este é um tempo novo que exige um novo olhar e uma nova visão estratégica para a Póvoa de Varzim. Creio que para a Póvoa de Varzim e para os poveiros é muito mais útil falar do futuro do que falar do passado. Pois apesar de nos ajudar a evitar erros no futuro, o passado não pode ser o mote para imobilismos e para maledicências. Tive a honra de ser convidado pelo Sr. Presidente da Câmara, de forma totalmente inesperada, para participar, a título pessoal, na construção do plano estratégico do nosso Concelho para uma década, já aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, e honra maior de ser acompanhado por dois inestimáveis e extraordinários deputados municipais e ótimos profissionais, o Sr. Deputado André Tavares Moreira e o Miguel Pinto, aqui presentes nesta Assembleia Municipal. É claro que a nossa participação originou questões. Afinal, de que lado estás? Levantaram-se algumas personagens que veem o mundo a preto e branco. A resposta, caras e caros deputados municipais, caras e caros poveiros, é a mais firme de sempre. Do lado das soluções. Do lado da construção de caminhos que proporcionem melhor vida para nós e para a nossa comunidade. O mundo não é manicaísta, pelo menos na minha visão, e não contem comigo para contribuir para discursos de bons e maus, nós e os outros, pois esses discursos apenas nos separam como seres humanos, aumentam conflitualidades desnecessárias e contribuem para o populismo e atavismo que alertava Manuel Alegre. Agradecendo a atitude habitual do Presidente da Assembleia Municipal nas minhas intervenções e a paciência de quem me ouve, gostaria que a Câmara Municipal prestasse informações à Assembleia sobre o seguinte: como está a decorrer o período de consulta pública do Plano Estratégico? Nomeadamente, já recebeu a Câmara contributos e os mesmos contributos são pessoais ou de instituições ou empresas do nosso Concelho. Como vai a Câmara acolher e publicitar esses contributos? Que iniciativas internas já teve a Câmara Municipal para alinhar o plano estratégico, o orçamento municipal e o plano de ação? Neste particular, desafio a Câmara para fazer um corte efetivo com os atuais padrões de arquitetura que
que têm sido seguidos nos arruamentos e espaços do Conselho e passar rapidamente à implementação de infraestruturas verdes previstas no plano estratégico aprovado, de contexto urbano e extraurbano. Veja-se, por exemplo, a desperdiçada oportunidade de criar um espaço verde de fruição na recuperação do bairro dos Pescadores, na zona sul da cidade. Estando o plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Governo em fase de discussão pública, a Câmara ou o seu Presidente já contribuiu ou pensa contribuir para essa discussão pública, naturalmente dando prioridade aos eixos estratégicos já aprovados no Plano Estratégico 2020-2030 da Póvoa de Varzim? Finalmente, queria aproveitar para desejar boas correntes de escrita a todos, num formato novo, virtual, como esta Assembleia Municipal, e felicitar a organização do mesmo por homenagear Luís Sepúlveda, esse escritor chileno que tantos como eu o admiram e cujo último evento em que participou foi aqui na Póvoa de Varzim, não esquecendo os patrocinadores públicos e privados deste grande evento. Espero sinceramente que seja possível no futuro ter na Póvoa de Varzim o Passeio dos Escritores, prestando homenagem perene a todos os que nos visitam e ao mesmo tempo deixar sementes de leitura a quem faz esse passeio pelas ruas da nossa cidade. O Corrente de Escritas deve encher-nos todos de orgulho por se realizar na Póvoa de Varzim e ser organizado por poveiros. Tenho dito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra e peço que sejam breves. Agora ao Deputado Jorge Serrano, CDS-PP. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, mais membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, a quem mais nos acompanha, muito boa noite. Não podia, e respondendo ao apelo da sua brevidade, Sr. Presidente, deixar de prestar o meu tributo à organização desta Assembleia Municipal. De facto, já disse alguém que vivemos um incrível momento de aceleração da história e é isso mesmo a que estamos a assistir. Aqui estamos, ao momento, mais de 30 pessoas numa reunião, forçados por esta crise de saúde pública, a participarmos daquilo e a exercer aquelas que são as nossas obrigações, agora neste regime que não nos permite estar em contacto. De facto, muitos de nós já estão, enfim, eu diria que quase com um ano destas práticas, para quem ainda não as tinha antes, mas agora de forma obrigatória e que, portanto, funcionam, estão aqui para nos servir e para servir a todos, e é com esse espírito que as encaro com elevado gosto e sincero por aquilo que hoje está a acontecer, marcando mesmo, julgo, nos anais da história, que assim o saberá contar. Não consigo entender por isso, parece-me completamente ultrapassado por aquilo que são os tempos vigentes, esta decisão respeitável da maioria, como é evidente, mas pelo facto, e eu sou um democrata, de aceitar democraticamente as decisões da maioria, tal não impede que as aprecie, que as questione e que sobre elas adjetive. E sobre isto reitero a minha ideia, acho verdadeiramente inconcebível que estando nós no período em que estamos, estando nós na forma como estamos, e que efetivamente estes princípios não irão voltar atrás em muitas ocasiões, com certeza teremos as nossas Assembleias Municipais presenciais, com certeza teremos todos a oportunidade de termos estas nossas reuniões, mas o facto de não permitirmos esta abertura que hoje proporciona, desculpem-me, mas parece-me um completo e absoluto paradoxo e, portanto, um momento menos feliz nesta Assembleia. Termino só citando, enfim, e que de facto, e também pegando aqui nas palavras do Edgar Torrão, não devemos dirigir as nossas ações nestas assembleias por qualquer tipo de seguidismo, mas por aquilo em que verdadeiramente acreditamos. Eu julgo que se tornou evidente o mecanismo da votação para todos,
e que conseguimos observar aquilo que quer dizer. Disse uma vez Winston Churchill, e muito bem, e por isso eu o relembro aqui, que algumas pessoas mudam de partido em defesa dos seus princípios, mas outras há que mudam de princípios em defesa do seu próprio partido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao último inscrito, o deputado André Tavares Moreira. Muito boa noite. Não sei se me estão a ouvir, acredito que sim. Queria cumprimentar a Assembleia Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, queria cumprimentar o Executivo, queria cumprimentar a todos os meus colegas que estão online, hoje, apesar de quase sempre estarem offline, no bom sentido da palavra. Também às pessoas que nos assistem em direto e aos funcionários do município, porque também convém não esquecer que se houve algumas administrações centrais do Estado que foram para teletrabalho, o município foi exemplo disso em sentido contrário, na medida em que esteve sempre aberto para ajudar as pessoas durante este longo ano, este duro período, e ainda assim continua. E, portanto, acho que também é importante sublinhar aqui o papel dos trabalhadores municipais que ajudaram a que todo este apoio que tem sido dado aos cidadãos, quer através do próprio Executivo e do próprio município, mas também em articulação com outras instituições, tem sido possível pela união de todos. E eu compreendo que a minha pergunta ia ser sobre o plano estratégico, mas depois do que ouvi compreendo que algumas pessoas que venham cá a miúde, ou que já não viessem cá há algum tempo, e que fazem algumas críticas veladas, depois acreditam que não se fez nada, ou que não se apoiou, ou que foi só o marketplace. Não, como bem sublinhou o Edgar Torrão, meu colega na sua intervenção, e também o Espírito Cristiana, todo o espírito que norteou ao longo deste ano foi com algumas reuniões intercalares e entre o Executivo e até os líderes de bancada das diversas bancadas. Foi também ouvindo algumas sugestões dos vereadores eleitos pelo PS, o Milhaz e o Miguel, que são pessoas que também sempre demonstraram um elevado sentido de cooperação e de ajuda, e portanto convém recordar, para não parecer que não se fez nada, porque não quero mais recordar que foram feitas isenções na implantação das planadas, que ao contrário de fazer uns posts interessantes no Instagram ou de chamar alguns jornais mais favoráveis e levar comida à casa das pessoas, auscultou-se os restaurantes e auxiliou-se naquilo que eles entendiam mais importante, as embalagens, e nesta semana o município anunciou que já foram entregas mais de 35 mil embalagens aos restaurantes. E portanto é um custo que talvez seja mais sentido, mais otimizado, do que outros, como por exemplo, eu fiquei chocado quando, falando com um dono de um restaurante em Matosinhos em dezembro, me disse que lhe correu muito bem os fins de semana quando estava fechado, e eu perguntei, pois, então e tal, e como é que é estas entregas? Não, isso é uma maravilha, a gente vai lá à aplicação e tal, vê o táxi. E eu assim, olha, mas e Lagosta vai Lampré, e vai, e pagam alguma coisa por isso? Não interessa o que peço, está incluído. E portanto, aqui também deve haver alguns princípios de justiça, e princípios de justiça talvez faça sentido que quem possa pagar, pague, e quem não possa pagar, então aí sim o município ajuda, e talvez também o governo possa ajudar, porque ajudar a pandemia não é só função do município, também é função do governo, e nessa medida tivesse tido o governo metade da boa disposição e da auscultação das pessoas e das entidades no sentido de as apoiar, mais do que andar a fazer propaganda e aparecer em jornais. Bom, tudo isto para chegar à parte onde, todo este introito para chegar à parte que eu tinha por mais importante, eu diria que parte da minha intervenção já foi roubada no da palavra pelo meu colega Edgar Torrão, que eu muito respeito, e como ele disse, que a par com o Miguel Pinto tivemos o prazer de ser desafiados no plano estratégico, e eu acho que, de facto, foi um trabalho muito bem feito, e era nesse sentido que eu queria aproveitar para perguntar ao Presidente, talvez um pouco já no âmbito daquilo que foi levantado pelo Edgar Torrão, que é, depois deste trabalho conjunto de auscultação, de partes diferentes, sensibilidades diferentes que foram ouvidas no sentido de fazer um plano a longo prazo que seja bom para todos os poveiros, eu gostaria de saber, se tivesse essa informação disponível, qual tem sido o feedback das pessoas, que contributos tem tido e se nos pode alinhar alguma coisa neste sentido, porque aqui convém fazer uma ressalva, que ao contrário do governo que fez o seu plano estratégico, encomendou um engenheiro,
nós fizemos o plano estratégico ouvindo os poveiros. Podiam ter sido outros, podiam ter sido melhores do que eu, o Edgar e o Miguel, e outras pessoas que intervieram, mas não, foi um trabalho que fizemos de boa vontade, ocupando grande parte das nossas férias, e portanto acho que isso também é de sublinhar quando nós, para além daquilo que nos é exigido no desempenho das nossas funções, estamos cá para ajudar o bem da Póvoa e dos poveiros, e portanto eu lançava esta questão, e era uma questão que eu queria fazer ao Sr. Presidente, que era se nos podia indicar em que momento estamos do plano estratégico na fase de consulta pública. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente da Assembleia, senhores elementos da mesa, caros deputados municipais, senhores presidentes de junta, duas notas relativamente a alguns esclarecimentos que foram pedidos. Queria começar por me dirigir à deputada Isilda Lopes, que está hoje em representação da CDU, para lhe dar nota de que no processo que foi, portanto, referenciado na última Assembleia Municipal, nós temos, portanto, o processo praticamente concluído, depois de ter sido feito o relatório de avaliação do risco dos funcionários, e, portanto, fizemos a identificação de 80 trabalhadores, e o processo está só pendente da reunião que haverá no dia 1 com o Sintap, e falta reunir com o SETAL, que ainda não teve a oportunidade de marcar a reunião connosco, para podermos avançar, sendo certo que este processo terá retroativos ao mês de janeiro, ou seja, os trabalhadores que estão nesta situação que receberão a partir do mês de janeiro, e que o valor que estamos a propor será o valor de 4,09 euros dia, que é o pagamento máximo admitido para risco médio e risco baixo. Portanto, nós vamos avançar com isto, falta agora só ouvir os dois sindicatos e este processo ficará concluído e, portanto, avançaremos já em março com o respectivo pagamento, como eu disse, com retroativo ao mês de janeiro. Relativamente às questões levantadas, quer pelo Edgar Torrão, quer pelo André Tavares Moreira, dizer-lhes o seguinte: nós, no período de discussão pública que realizamos, a propósito do plano estratégico, recebemos 17 contributos de pessoas que participaram, uns contributos institucionais e outros de pessoas particulares que decidiram também dar o seu aporte ao plano. Fundamentalmente, os contributos visaram os eixos da habitação, educação, desporto, mobilidade e mundo no concelho e a digitalização. No âmbito dessas discussões promovemos duas reuniões, uma com o Rotary, que tinha um contributo grande face ao perfil profissional das pessoas que fazem parte do Rotary, portanto tivemos aqui uma reunião onde nos explicaram qual era a sua visão, qual eram os seus contributos e, portanto, a partir daí fizemos o nosso trabalho e introduzimos algumas das questões que nos colocaram no estudo. Outra foi uma associação, que penso que estará ainda em formação, que também fez um contributo bastante extenso, que é uma associação que se chama Opta, e depois houve também aqui uma reunião com dois colaboradores que ouviram aquilo que são os seus contributos e de que forma é que podem até no futuro contribuir de uma forma mais ativa, uma vez que estão interessados neste processo de evolução do nosso plano estratégico e, portanto, no âmbito disto, nós fizemos alterações no âmbito do tema do associativismo, por forma a acolher algumas destas contribuições que nos foram dadas e, portanto, dentro destas linhas de ação, no âmbito do eixo prioritário 1.3 e ao tema associativismo, portanto, acolhemos estas propostas. O processo está agora concluído, iremos naturalmente dar nota
a todos aqueles que quiseram contribuir de qual foi a nossa visão sobre a sua contribuição e qual a integração que tem por parte das suas ideias, e iremos fazer a publicação do documento final agora nas próximas semanas. Com isto entra também uma questão que o Edgar aqui colocou, que tem a ver com o plano de recuperação e resiliência, que está nesta altura, como sabem, também em discussão acelerada. Para um programa para 10 anos temos 10 dias para contribuir. Hoje mesmo houve uma reunião do Conselho Regional, no qual eu sou vice-presidente, e produzimos um parecer para esse plano, dizendo e dando nota, amanhã será público, portanto, aquilo que é a posição do Conselho sobre este plano, face à sua miopia relativamente ao setor privado, ou seja, um plano em que está muito comprometido com as obras públicas, com a ferrovia, com um conjunto grande de investimentos pesados. Não tem uma palavra para os territórios de baixa densidade, ou seja, praticamente 2/3 do país estão completamente esquecidos neste plano de recuperação e resiliência, o que é, digamos, uma oportunidade perdida, e todos temos discursos da interioridade, da necessidade de haver medidas proativas para a fixação de população e de investimento no interior do país. E este plano não dá nenhuma resposta nesse aspecto e, portanto, também apontamos essa carência, para além da necessidade deste plano ter que ser gerido de forma descentralizada. Não nos parece bem que este plano seja gerido tal qual está proposto, através de uma estrutura de missão que fará a gestão do programa. Sabemos das dificuldades que o país tem em cumprir e em executar aquilo que se compromete e, portanto, apelamos a uma estratégia de descentralização de gestão, apoiada naturalmente nas comissões de coordenação, nas CIMs, nas áreas metropolitanas, por forma a ser que o investimento chegue mais próximo daquilo que são as suas necessidades. Percebemos da vontade centralizadora para que isto não tenha, digamos que, uma dispersão pelo país. É mais fácil ser administrado assim, mas será naturalmente pior a sua implementação no terreno. Fizemos, por fim, uma nota final apelando, se tiver que ser gerido desse nível, e para que seja dado um sinal de que se pretende que isto seja um plano efetivamente descentralizador, que a missão de gestão deste programa fique situada no Norte. Não estamos a pedir para o Porto, não estamos a pedir para Vila Real, não estamos a pedir para Chaves, estamos a dizer que se situe no Norte, porque o Norte continua a representar 54% daquilo que é o desenvolvimento industrial do país e daquilo que são as exportações e daquilo que é a nossa contribuição em termos de emprego, e portanto fizemos também uma reflexão sobre isso. Como é que a Póvoa se alinha com esta política? A área metropolitana do Porto está a fazer o seu plano estratégico, já reuniu connosco, já lhes foi fornecido aquilo que são as nossas linhas de desenvolvimento estratégico para serem incluído com base naquilo que é o nosso plano, para ser incluído nas prioridades e nos eixos de investimento que serão naturalmente criados. E estão a decorrer, desde há 2 dias, reuniões setoriais, na qual irão participar naturalmente todos os vereadores e os setores do município ligados a cada uma das áreas, para, portanto, vertermos aquilo que são as nossas prioridades de investimento e aquilo que é o caminho que está traçado no nosso plano estratégico, e portanto aí andamos um bocadinho à frente, já tínhamos o documento pronto, e nesse sentido tivemos essa vantagem, e aí este, digamos, o ponto de situação relativamente a estas questões. Acho que mais nenhuma questão me foi dirigida diretamente e, portanto, dou por encerrada a minha intervenção. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara.